Uma linda e verdejante e chuvosa tarde, pelo menos aqui em Minas, melhor, aqui em Santa Luzia, uma tarde extremamente úmida. Eu sou o Munhoz, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Conselho Rúnico semanal. Conselho esse que é a oportunidade da gente pegar dicas do céu para aplicar em nossa terra. E Aline, seja bem-vinda. Vamos entrar em contato com as runas. Hoje é um dia muito auspicioso, é o primeiro dia do mês. Ele tem uma conexão muito forte porque é 1 do 11, então você tem essa trindade dos uns. E ele está dentro de um conjunto de 3 dias muito intensos de transformações profundas, e a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Então vamos nos conectar aqui com as runas e deixar fluir a nossa intuição. Nesse momento, nos conectamos em luz, amor e entendimento, pedindo a presença divina que traga-nos a consciência do que precisa ser dito, ouvido, transmitido e manifestado. Que assim seja e assim é. Aí também está chuvoso. Que legal, Aline. Eu espero que pelo menos aplaque um pouquinho a nossa crise hídrica. E Lorival, seja bem-vindo. Então, vamos ver o que as runas trazem para a gente para esse início de mês, para essa primeira semana que começa agora do dia 1º e vai até o dia 7. Lembrando que isso aqui não é uma predição, isso aqui é uma dica de autotransformação do universo. Se você quer ver predição para o seu signo, depois da live, vai lá no meu perfil, clica no link, aí tem lá a opção para entrar no nosso clube de membros, e aí você pode ter acesso à leitura exclusiva, signo a signo, de predição para essa semana, tá bom? Então, vamos. Meu filho já está todo animado com isso. Então vamos ver qual runa a gente inicia esse mês de novembro. Que seja um período extremamente transformador. A gente começa mês de novembro com a runa Urus. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre essa runa e como ela se conecta numerologicamente com o dia de hoje. Voltando aqui. Calibrando. Exato. Pronto. Então, sai para nós a runa Urus. Muito bem, meu filho. A runa Urus, ela representa para os povos antigos escandinavos aquilo que é chamado de Aroke. Aroke é um boi selvagem que tinha. Então o que ela nos conta? Ela nos conta sobre a força, sobre o trabalho físico, sobre o processo de transformação. Porque da mesma forma que ela traz a possibilidade de ter um abrigo contra o frio, afinal de contas a carne do Aroke e a pele do Aroke servia para o frio, para aqueles povos. Ela fala sobre vida e morte, sobre a finalização de um processo e o início de um novo processo. O que me traz muito forte para essa semana não é o aspecto físico da runa. Ela não está falando de força física, apesar de que isso está representado na runa. Ela está falando para mim aqui a ideia de transformação da morte e do renascimento. Lembra que eu falei agora há pouco que a gente está numa semana bastante interessante? Essa semana bastante interessante é a semana que vai do dia 30, do dia 1º e do dia 2. Dia 30 é Dia das Bruxas, né? É um dia que comemora também o véu entre os mundos estarem mais finos e o se comunicar com o reino dos mortos. Nós também temos o dia de hoje, que é o dia de Todos os Santos. E o dia de Todos os Santos, ele vai contar para a gente sobre também comemorar a vida através do reconhecimento da passagem. Dia de Todos os Santos também é Dia de los Muertos para algumas comunidades latinas. E depois nós temos amanhã, aqui no Brasil, o Dia de Finados, que dos 3 dias é o único dia que não comemora, ele é um dia de reclusão. Então, hoje é o dia da gente celebrar a vida através do reconhecimento da impermanência, da morte. E a runa Urus fala exatamente disso.
a gente finaliza um ciclo para iniciar um novo ciclo. Então, astralmente falando, agora deixa eu voltar a câmera para mim para continuar falando. Astralmente falando, nós temos que esta semana a gente já entra no trânsito de Plutão. Olha só, a gente finaliza o ciclo dos 3 dias que falam da morte, e nós entramos numa semana que fala sobre Plutão, que Plutão está começando a entrar no seu novo período de revolução. Nós também temos a runa Urus, que é a runa que fala sobre términos e novos começos. Ele é a força que a gente tem para reiniciar um novo começo. Lembra que, por exemplo, para que o povo, para aquele homem que vai à caça, para aquela mulher que vai à caça, que vai buscar através da conexão com o Aroque, a pele e a carne para se alimentar durante do inverno, é o fim da vida do Aroque para o início da vida da pessoa. Então você tem toda essa transformação. Você vê esse mesmo processo de entendimento do Aroque, que é um boi selvagem europeu, com o búfalo norte-americano, que para os índios ele também representava a morte. Ele é o avô búfalo, né? Ele trazia bisão. Eu estou errando os animais. E o bisão, ele também tem essa questão da vida e da morte, porque através da morte do bisão eu alimento a minha aldeia. Isso nos tempos passados. E aí ele traz todo esse ensinamento do ciclo da vida e da morte. Para algumas tribos norte-americanas, o bisão também tinha esse simbolismo da morte, mas não a morte como uma destruição, conforme alguns outros deuses que eles tinham, mas a morte como uma transformação, um renascer. Hoje, dia de Todos os Santos, dia de los Muertos, nós temos o 1, a Trindade Sagrada. Então, se vocês ainda não fizeram o seu ritual de banimento, se vocês não fizeram o seu ritual de soltar, de queimar aquilo que vocês não querem, eu recomendo muito hoje, e vai ter a última oportunidade amanhã. E amanhã é um dia fantástico, um dia fenomenal, porque apesar de ser o dia de finados no Brasil e ter uma energia muito carregada de tristeza, ele também carrega a força do 2. E a gente tem o 11, que é o 2 de uma oitava acima. Porque quando vocês pegam o 11 e soma, você tem um 2. Então amanhã você também tem um portal, né? O portal 22, só que está disfarçado ali no 11. Então, se você quer realmente começar o seu novembro, um espetáculo, e começar o seu novembro com toda a força necessária para transformar, para alavancar, para ter a força, para poder pegar e finalizar esse ano de 2021, essa semana, essa primeira semana de novembro está um espetáculo. É conjuntura atrás de conjuntura, energia atrás de energia, é sincronicidade atrás de sincronicidade. E aí eu mostro para vocês a carta que eu tirei do tarô, a carta da estrela. E o que é a estrela, senão o guia que nos conduz a lugares desconhecidos? Era através da astronavegação que os portugueses, os espanhóis e muitos outros povos antigos, conhecidos ou desconhecidos, se guiavam. É sabido que através da astronavegação, muitos dos povos que a gente não sabia chegaram aqui nas Américas, tá? E hoje, pela arqueologia, é demonstrado muito forte esse entendimento. Caio está muito agitado, vocês estão percebendo. Foi só eu começar a leitura, entrar na energia, Caio começou a pular aqui feito um macaquito, né? E essa energia de transformação, de modificação, de renovação, ela está muito intensa. Então, qual que é um ritual bem simples? Vou ensinar para vocês um ritual bem simples. Pega duas folhas de caderno, 2 folhas de papel, aí eu dando uma de professor. 2 folhas de papel, escreve numa das folhas: eu bano da minha vida. O que é o bano da minha vida? Aí vai fazendo uma lista. O que é o bano? Estou banindo da minha vida tal coisa. Estou banindo da minha vida tal coisa. Estou banindo da minha vida tal coisa. Banir. Escrevi banir. Beleza, vou pegar uma outra folha e vou escrever
eu agradeço por isso, eu agradeço por isso, eu agradeço por isso. Mesmo que você não tenha, por exemplo, eu agradeço pelo carro que eu tenho na minha garagem, eu agradeço pela viagem que eu vou realizar, que eu estou para realizar daqui a uma semana, eu agradeço a minha saúde, eu agradeço os meus filhos. Mesmo que você não tenha, por exemplo, agradeço os filhos, mas está com desejo de engravidar, entenderam? Mesmo que você não tenha ainda, faça o agradecimento no tempo presente. É no tempo presente que as coisas transmutam. Como eu falei, a energia da semana é uma energia de finalização de ciclo, início de um novo ciclo. É uma semana que inclusive fala sobre finalização. Você começa a semana contando sobre finalizações, né? Porque Dia de los Muertos comemora o fim do ciclo da vida. Finados comemora o fim do ciclo de uma vida. Então você começa o mês falando sobre final de ciclo. A runa Urus, ela trouxe muito claro isso. Deixa morrer a parte que não tem mais significado. Agradece e para de segurar as coisas que não fazem sentido e deixa embora, deixa morrer para transmutar e trazer uma nova vida. Maravilha? Então vamos pegar essa energia, vamos transformar, vamos modificar. E como eu falei no início da live, essa aqui é uma leitura geral, é um aconselhamento. Se você quiser ver as predições para o seu signo, vai lá no link na minha bio. Se você está assistindo pelo YouTube, está aqui na descrição como é que você pode fazer parte do nosso clube de membros. Beijo no coração de todos, fiquem todos maravilhosamente bem, lindamente bem, fantasticamente bem, e vamos que tem muita coisa a ser trabalhada.